vocês viram até aqui, a gente vendo sobre teorias e técnicas, né? Que existem muitas linhas para se trabalhar em grupo, existem muitas abordagens clássicas da psicologia que também trabalham com grupos. Então, gente, o trabalho com grupos, vocês podem achar muitas modalidades de trabalho grupal. Eu escolhi um texto do Davi Zimmermann, né, que fala basicamente da classificação quanto à finalidade, né, para a que se destina o grupo, né? E aí, assim, ele é um grupo terapêutico para a gente se tratar, para a gente se conhecer, refletir, né? Entender nossos aspectos inconscientes e transformar nossa vida para melhor, né? No sentido analítico, reflexivo, ou ele é um grupo mais voltado para trabalhar uma circunstância específica, num contexto não terapêutico, mas numa empresa, numa escola, né? Então, dependendo qual é a finalidade para que eu vou criar aquele grupo, ele pode ter duas grandes classificações, tá? A primeira, grupos operativos ou os grupos terapêuticos propriamente ditos. Então, isso é muito importante, essa parte da matéria é muito importante. Inclusive, eu não tenho pressa nenhuma com a matéria da aula de hoje. Eu quero dá-la com muita calma e fundamento para vocês, tá? Então, tá. De uma forma geral, pessoal, quando eu formo um grupo voltado para o insight, voltado para o dar-se conta de aspectos inconscientes, e o Zimmermann diz, você sabe o que é o insight? O insight é o dar-se conta, é quando cai a ficha, né? É quando acende a luz, é quando a gente relaciona algo que vivemos, sentimos, um modo de agir ou de pensar, com algo inconsciente, né? Com algo que está lá na profundidade da nossa mente e que a gente consegue ter consciência da relação, do porquê, vamos supor, comemos em demasia quando estamos ansiosos, exemplo disso, e ao que está atrelado esse padrão, por exemplo, né? Medo, insegurança, pá, comida, satisfação da oralidade. Então, quando a gente relaciona um conteúdo de agora, do aqui e agora, manifesto, com aspectos inconscientes, ou quando a gente, pensando em outras linhas que também trabalham com grupos terapêuticos, né? Quando a gente se dá conta do agir, pensar, sentir, né? Relacionado a conteúdos subjetivos, e o objetivo do grupo é isso, é descobrir os porquês agimos assim, assado, sentimos assim, assado. Esse grupo é de natureza terapêutica. Ele é voltado para a saúde mental, certo? O grupo operativo, geralmente ele está voltado para questões de ensino ou de aprendizagem em algum contexto. Na empresa, na escola, no espaço da comunidade, tá? E eles são, prestem atenção nessa definição, grupo operativo igual tarefa. E esse é um link de memória para vocês. Grupo terapêutico, insight, e grupo operativo, tarefa. Beleza? Porque os fenômenos, como um membro se relaciona com o outro, né, eles se dão de uma forma geral muito parecida. Né? A gente vai ver bode expiatório tanto no grupo terapêutico como no grupo operativo. A postura, né, os atributos desejados do coordenador, que a gente viu exaustivamente, né, antes dessa aula, ele é desejado tanto no grupo terapêutico quanto no grupo operativo. Então, em linhas gerais, tudo que a gente viu até aqui, né, de fenômenos de classe, campo grupal, setting, essas coisas todas, elas estão presentes nos dois modos de classificação geral. Mas agora a gente vai entender um pouco mais específico como cada um trabalha na hora do vamos ver mesmo, tá? E é isso que eu quero que vocês guardem até aqui. Tudo que vimos até aqui de grupo, via de regra em sua grande maioria, vale para os dois.
E a gente vai aprofundar isso agora, até o ponto de eu confundir o que está ficando claro. Olha lá, vamos adiante. Então, quanto à finalidade, a classificação que a gente vai estudar basicamente é isso: grupos operativos e grupos terapêuticos. Bom, quando eu digo para vocês que grupo operativo, vocês vão gravar fundamentalmente a ideia de tarefa, né? E quase todo grupo tem uma tarefa. No grupo terapêutico, a tarefa é buscar o insight. Só que a maneira como se busca isso é que faz ele ser terapêutico, certo? Os grupos operativos foram criados, né? Primeiro, buscando aí a história dos grupos operativos, mas o primeiro momento em que se tem registro sobre a criação de grupos operativos foi com um cara chamado Pichon Rivière, tá? Vocês já devem ter ouvido falar do Pichon em outras disciplinas. Lá em 1945, o Pichon criou o que a gente chama de ECRO, que é o esquema conceitual referencial operativo, onde ele começou a elencar, ele foi criando a teoria dos grupos operativos. Ele começou a se dar conta que quando ele inseria uma certa atividade e as pessoas com objetivos comuns, né? Ou, por exemplo, objetivo comum no grupo operativo. Vamos pensar um grupo numa empresa. Melhorar a comunicação entre os funcionários do controle de qualidade da empresa Raizen, tá? Melhorar a comunicação entre os colegas, colaboradores, no setor controle de qualidade na empresa Raizen. Olha só como é específico isso tudo. Bom, ele começou a se dar conta, né, que quando se trazia uma tarefa, digamos que a tarefa seja melhorar a comunicação entre os funcionários da Raizen que trabalham com controle de qualidade. Porque se deram conta lá pelas tantas que a comunicação entre os colegas não estava fluindo de forma satisfatória, o que estava impactando na qualidade do desempenho do setor de controle de qualidade, e os clientes começaram a reclamar. Ó, vocês estão comendo bola aí no setor de controle de qualidade, né? Tá passando, enfim. E aí, o psicólogo da empresa pode pensar, bom, uma das atividades que eu vou fazer para lidar com essa questão, né, dificuldades na comunicação, vai ser criar um grupo operativo centrado na tarefa de a gente refletir e transformar a comunicação entre os colegas desse setor. Mas, Karina, e a tarefa? Bom, aí vocês, enquanto coordenadores desse grupo, vocês vão estudar o que se busca, lembram dos critérios de composição de um grupo? Então, vocês vão ter que entender a que ele se destina, quem são as pessoas que farão parte, né? Qual o objetivo dele? O objetivo dele é melhorar a comunicação desse grupo de trabalhadores. E aí vocês vão construir todas as tarefas que vão levar para esse grupo ir executando. Por exemplo, num primeiro encontro, vocês podem levar um texto ou um vídeo que vai servir de estímulo. E através da reflexão sobre os conteúdos que está naquele texto ou naquele vídeo, vocês vão mobilizar nas pessoas reflexões. Aí, num outro encontro desse grupo, e vocês vão estabelecer tudo, como eu ensinei vocês lá para a composição de grupos, vocês vão estabelecer até qual é a frequência com que essas pessoas vão se encontrar, quais são todos os estímulos que vocês vão levar de tarefa. No encontro 1 eu vou levar um vídeo, no encontro 2 eu vou levar um texto, no encontro 3 eu vou promover uma dinâmica de grupo, né? Tá? Então, vocês vão construir toda a estrutura desse grupo operativo. Ele vai ter um tempo para começar e um tempo para encerrar. E a cada encontro, né, que esses colegas forem vivendo a tarefa, eles vão transformando, tendo aquisições e melhorando, se o grupo conseguir atingir seus objetivos, o esquema de comunicação entre eles. Certo? Lá pelas tantas, esse coordenador, esse psicólogo dessa empresa, ele vai trazer situações concretas do cotidiano, vai relacionar com o estímulo da tarefa, vai mobilizar a reflexão, né? Vão vir à tona ansiedades, angústias, fantasias, teoria geral, que eu falei para vocês, esses fenômenos valem para todos, tanto para o operativo quanto para o terapêutico.
Eles também vão surgir no grupo lá na empresa. E vocês, como sabem na teoria geral dos grupos, vocês vão saber identificar. Só que não é o objetivo daquele grupo vocês trabalharem em insight nas vidas das pessoas e aprofundar nesse sentido. O foco de vocês é melhorar a comunicação dentro daquele setor. Então, nisso ele difere do grupo terapêutico. Porque o foco de vocês é melhorar a comunicação. Mas, professor, eu quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Estou até lendo essa pergunta. Mas eles também podem ter ganhos terapêuticos, né? Claro! Quem fez esse caminho reflexivo tá ligado no que a tia tá falando. Isso mesmo. Os grupos terapêuticos, os grupos operativos, mesmo não tendo uma finalidade terapêutica, também trazem ganhos. Porque lá pelas tantas, quem nunca participou, né, desse tipo de grupo em algum lugar? A gente nunca sai do mesmo jeito. A gente é trabalhado ali naquele grupo para pensar a nossa comunicação na empresa. Mas a gente acaba fazendo exercícios da nossa comunicação em outros lugares onde a gente está. Porque a gente não se separa, a gente é o mesmo, né? A gente tem exercícios de papéis nos lugares diferentes, né? Mas as aquisições que a gente tem ficam para a gente. Não é raro as empresas terem atividades com grupos operativos e muitos funcionários acabarem se mobilizando para buscarem seus tratamentos pessoais depois. Não era o objetivo. O objetivo era, vocês foram lá, né? Bom, vou construir aqui o esquema do grupo que eu vou fazer. E é assim que a gente faz mesmo. Né? Chegou a demanda, melhora da comunicação da equipe de controle de qualidade da Raizen. E vocês vão montar os encontros, primeiro, né? Quem são, quantos são, com que frequência eu quero que eles se encontrem, qual conteúdo que eu vou apresentar gradativamente como tarefa, que aquisições eles vão tendo, e assim vocês vão construir a proposta do grupo. Vocês vão fazer um projeto para aquele grupo operativo. E vai começar a acontecer. Evidentemente que com o passar do grupo, vocês podem, às vezes, mexer em alguma coisa, porque a gente nunca consegue prever, né, a reação das pessoas, né? A gente imagina mais ou menos para onde aqueles nossos manejos, aquelas tarefas vão nos conduzir. Mas às vezes algumas coisas saem um pouco diferente. E por vezes a gente pode alterar um pouco o que a gente previu para esse grupo, tá? Mas o importante de vocês construírem na cabeça de vocês é que um grupo operativo, ele é centrado numa tarefa. E a partir dali, a gente vai trabalhar o objetivo por qual ele se formou, a melhora da comunicação, no caso desse grupo hipotético que eu expus para vocês, tá bom? Até aqui, tudo claro? Dúvidas? Professora, eu tenho uma dúvida. Uhum. Eu trabalho no RH de uma empresa e eles sempre fazem treinamentos com os colaboradores, tudo de acordo com a necessidade deles. Eles sempre fazem uma pesquisa, respondem semestral. Só que as palestras que são dadas nesses treinamentos são com os próprios integrantes. Então, um mês é uma X pessoa que está dentro do grupo, no outro mês é outra. Isso é bom ou não? Não tem um acompanhamento assim de um psicólogo visivelmente olhando, entendeu? Uhum. Olha, Giovana, uma palestra esporádica, por exemplo, ela não pode ser considerada como um grupo operativo, né? O grupo operativo, vocês vão de fato, né, se debruçar, construir, fazer todo aquele passo a passo que eu ensinei para vocês mais no início do semestre, né? Quem eu estou agrupando, qual o objetivo, qual a frequência, o que eu vou trabalhar. Ele tem um começo, um meio e um fim. Uma palestra esporádica, assim, ela não pode ser entendida como um grupo operativo. Ela poderia ser entendida como um dia de tarefa, né? Nós vamos trabalhar também, cada um vai poder trazer uma fala sobre algo que é de seu interesse, que entenda que tenha para colaborar com o grupo, e aí vai trazer uma fala, e a partir daquela fala serão feitas reflexões. Se é uma apresentação, uma exposição de um conteúdo, e não se faz um movimento reflexivo para atingir um objetivo depois, é só uma palestra. Agora, se essa palestra tem um objetivo dentro de um planejamento maior de trabalho em grupo, aí ela faz parte de um plano de grupo operativo que estaria
acontecendo, né, em curso ali. E, inclusive, quem são as pessoas que vão participar desse grupo, né? Quem a gente vai agrupar ali também é importante. Então, eu te diria, essa palestra, assim como você diz, não seria necessariamente um grupo operativo, porque ele é muito mais complexo, né? Tudo. E assim, eu não saberia se te responder se é bom ou não, né? Eu teria que saber que conteúdo é esse, em que circunstâncias se dão essas palestras, né? Se as pessoas falam espontaneamente. Qual o objetivo? Fala para mim, Giovana, para entender um pouquinho mais. É que eu trabalho numa empresa onde vende imóveis. E aí os treinamentos são parte emocional, aí depois tem parte financeira, mas são dados com as pessoas, mas ninguém interage muito. Eu não Tá, vejo sendo uma eficácia com crescimento profissional, sim, mas sim. uma palestra para tirar da rotina da pessoa. Certo, certo. O RH é bem estruturado nesse lugar que você trabalha? É sim, é É. bem grande. Tem a matriz, que é em Ribeirão, e é bem grande mesmo. Uhum. Ele é grande, mas eu digo assim, são pensadas ações continuadas para a unidade de você? Sim, É? sim, Tá. Uhum. Bom, talvez isso seja uma metodologia deles ali, né? Uma atividade que eles costumam fazer, mas certamente não configura por si só um grupo operativo, tá, Giovana? uhum, Isso não, né? Às vezes, na verdade, são pessoas que trabalham na empresa passando conhecimento para os outros, né? E que para talvez sem interação isso fique como algo solto e que o indivíduo não consegue nem fazer uma correlação interna, né? O que que aquilo é sim, importante para mim, o que que aquilo acrescenta para mim, né? Talvez seja disso que você está falando, sim, né, Giovana? Uhum, uhum. isso. Tá? Mas Obrigada, professora. nada. Mas entendam assim, se fossem montar, chegou uma demanda para vocês no RH e fossem montar isso, vocês iam fazer um estudo, deveriam fazer um estudo, né? Que setor é esse, né? Qual é a visão que se tem desse setor? Que visão esse setor tem de si mesmo, né? Vamos agrupar essas pessoas. Quantas pessoas são? De repente vamos fazer mais de um grupo, porque é muita gente, ou de repente convém fazer todos juntos. O importante é saber que se forem fazer um grupo operativo, tem de haver todas essas fases do planejamento e da construção do plano para um grupo operativo, tá? Provavelmente a empresa sendo tão potente no RH, haja isso em alguma das unidades ou na própria matriz, né? Tá certo? Mas por si só a palestra não configura, tá? Bom, estamos falando de grupo operativo que é centrado na Tarefa. Isso aí, só para ver se vocês estão dormindo, de olho aberto. Isso aí. Grupo operativo é centrado na tarefa, tá? E aí, ele vai ter um objetivo específico, um começo, um meio e um fim, tá? Ele não fica ad eterno acontecendo. Os grupos terapêuticos, propriamente ditos, né? Eles não têm, alguns têm, quando são focais, né? De uma orientação focal, eles têm começo, meio e fim. Mas, via de regra, os grupos terapêuticos, psicanalíticos, comportamentais, humanistas, dependendo aí dentro das grandes linhas, né, da psicologia, eles não têm um começo, meio e fim. Os cognitivos comportamentais costumam, por vezes, trabalhar por tema e mudança de comportamento, né? E alguns coordenadores de grupos cognitivos comportamentais acabam estabelecendo começo, meio e fim, tal qual a teoria geral dos grupos focais, né? Tá certo? Mas isso vai ficar mais claro mais adiante. E quais são as três grandes classificações dos grupos operativos, pessoal? Ó, a lâmina que eu tô lá no topo diz assim: as três classificações do GO, grupo operativo, tá? Eu tô acompanhando no celular, não vou nem tentar ver qual é o número, senão eu me perco toda, sai, aí entra no meu Instagram e vira aquela bagunça aqui, tá? Mas procurem essa lâmina aí. Ó, então, grupo terapêutico, grupo operativo, dentro do operativo, três classificações de base. Eles podem ser um grupo de ensino-aprendizagem, que a gente brinca que é um grupo onde a gente aprende a aprender, né? Que podem ser de treinamento, de aprendizado de empatia, emoções e de reflexão.
Como vocês acham, e eu não tenho uma resposta pronta, estou pensando isso aqui agora e quero pensar junto com vocês. Como vocês acham que a gente poderia classificar esse grupo que a gente criou lá acho que foi na Raizen, né, que eu criei. Como a gente poderia? Ele é... Karina, repete a pergunta de novo, por favor. Deu uma cortada aqui. Esse grupo que a gente falou agora, que eu construí hipoteticamente com vocês, ele seria um grupo de treinamento, de ensino, aprendizado, aprendizagem de empatia, um grupo sobre emoções, um grupo reflexivo. Como vocês classificariam ele dentro? Já estou entregando que ele provavelmente seja aí um grupo de ensino-aprendizagem ou um grupo institucional. O que vocês acham? Eu não sei mesmo. Estou pensando junto com vocês, porque agora eu vi institucional. Eu acho que pode ser de ensino e aprendizagem, professora, por falar de empatia, tratar de emoção, e eles não terem muito essa comunicação entre eles. Pode ser. Foi a Gabi, né? Sim. O institucional também fala um pouco sobre isso, né? Que fala aqui que através dos grupos operativos centrados na tarefa, obtenção do clima harmônico, né? Então, não sei. E dá até o exemplo da melhora da comunicação, né? Olha, nós não precisaríamos fazer essa classificação necessariamente, mas essa classificação é só um exercício para a gente refletir a teoria, tá? Eu tô para dizer para vocês que esse grupo dependeria muito da toada, da pegada, do clima que o coordenador ia tocar no grupo, tá? Um coordenador e também, né, da organização em que se está. A gente sabe que dependendo da empresa, ela é uma empresa com uma pegada mais humanizada, né? Mesmo que sempre com o foco no quê? Empresa, no foco no lucro. Ninguém cria uma empresa para ter prejuízo, né? Sociedade de capital, empresa para dar lucro, né? Até, ok, né? Mas tem empresas que agregam muita humanidade, né, no seu fazer, né, e entende que investir no funcionário com humanidade é fomentar o aumento do lucro, né? O funcionário trabalhando mais respeitado, mais considerado nas suas necessidades, pirâmide de Maslow, né? Mais respeitado nas suas necessidades, provavelmente trabalhe mais feliz, e trabalhando mais feliz, ele tem uma boa produtividade. Nós sabemos que o sofrimento no trabalho, ele impacta em várias questões, inclusive na produtividade. Então, hoje, o que a gente tem? Muitas empresas hoje, há um certo tempo já, se deram conta disso. Então, melhoram o ambiente físico, mas também o ambiente relacional. Vocês vão ter uma aula só sobre grupos e empresas. E a gente vai falar muito sobre comunicação. Tá? E a importância de se trabalhar a comunicação nas empresas. E o quanto isso repercute no desempenho dos trabalhadores. E no lucro, consequentemente. Então, veja, se a pegada fosse uma pegada lá mais... as pessoas respeitarem as emoções uns dos outros, o reconhecimento das emoções, o que está emperrando essa comunicação, com muito foco nos afetos, poderíamos dizer que seria de ensino-aprendizagem com foco nos afetos e nas emoções. Aprender a lidar com as emoções, aprender a perceber o que está acontecendo na minha interface com o meu colega. Mas também, a gente não pode negar, que ele acontece dentro de uma instituição. E talvez ele fosse um grupo mais técnico, no sentido objetivo, menos pautado na reflexão das emoções, e aí a gente poderia dizer, não, é um grupo institucional. Então, o que eu quero com essa reflexão junto com vocês? Pensar que essa classificação, ela é muito mais, essa subclassificação dos grupos operativos, é muito mais para a gente entender e perceber o nosso fazer, quando a gente estiver ali no vamos ver mesmo, aplicando, né, esses conhecimentos na execução de um grupo, tá? Então, a proposta aqui é ler isso daqui e refletir
né? Vocês não vão estar fazendo um grupo errado se não conseguirem classificar aqui dentro disso aqui, né? Mas essa classificação é um exercício de a gente pensar o que está fazendo, o que objetivamos com o que vamos fazer, né? Inclusive quando vocês vão construir o projeto para aquele grupo, tá? Vocês podem botar lá. E aí, vai ser um ensino-aprendizagem das emoções e das relações? Ou vai ser mais institucional mesmo? Eu vou trabalhar mais, sem entrar tanto e nem dar ênfase tanto nessas questões emocionais, sentimentais, fantasias, angústias. Por exemplo, uma empresa pode passar a ter um baita problema na comunicação entre os membros na pandemia. Por quê? Pode estar pairando no ar, né, ali no inconsciente coletivo da empresa ou no clima da organização, o medo de serem demitidos. Entendeu? Como é que você vai? E é óbvio, isso é uma situação fática, real. Pandemia, não estamos vendendo, não estamos tendo por que produzir, então não temos por que ter um RH do tamanho que temos. E aí as pessoas começam a ficar apavoradas e começam a se desentender, a brigar, a não entender o que está implicado nas emoções dentro do ambiente de trabalho, tá? Porque a gente é um só, né? A gente é um só. A gente desempenha os papéis, mas os sentimentos, as emoções, elas estão na mesma pessoa. E aí essa pessoa vai para casa e desconta em casa, né? O medo de perder a sua fonte de renda, de não conseguir sustentar a sua família, contribuir com a renda familiar, né? E como é que vai se recolocar depois? E aí vai depender se essa pessoa é uma pessoa mais velha, né? Quer dizer, puxa, o mercado é cruel com as pessoas mais velhas, via de regra, né? Embora tenhamos programas muito interessantes aí de inserção do adulto maduro, né? De retorno para a empresa, enfim. Então, tudo isso pode estar em jogo quando a gente faz um grupo institucional, por exemplo. Não, ele não vai ser terapêutico. Não, mas a gente sempre vai lidar com o elemento humano. E quando a gente lida com o elemento humano, as pessoas não fazem necessariamente essa dissociação. Elas até podem falar que estão fazendo, mas internamente vão ter os aspectos inconscientes, vão ter aquelas coisas que não são ditas, alguém vai portar a voz, né? E esses fenômenos que são gerais dos grupos vão aparecer, tá certo? Bom, então, os grupos operativos, basicamente, para a gente entender e refletir sobre eles, de ensino-aprendizagem, institucionais, né? Quando a gente faz grupos operativos com os pais, por exemplo, né? Para trabalhar, olha a pandemia aí também no nosso conteúdo, a adesão às aulas remotas, né? Então, a escola X percebeu que os alunos não estão acessando as aulas, né? E aí elas resolvem chamar os responsáveis, constroem um plano para um grupo operativo, onde vai chamar os responsáveis e vão trabalhar, vão primeiro entender, geralmente antecede uma reunião com esses pais, aí nessa reunião seria feita uma proposta para um grupo operativo, e esse psicólogo que vai trabalhar nessa escola, CLQ, por exemplo, né? Vamos pensar assim, depois nós vamos chegar na escola pública, pode deixar. Os pais, mas por quê? Nós todos têm acesso à internet. A gente fez uma pesquisa, sabe que nossos alunos todos têm no mínimo 2 computadores em casa. Todos informaram na pesquisa do início do ano que têm amplo acesso à rede, à internet. Então, o que está acontecendo nessas famílias que as crianças não estão acessando as aulas ou estão tendo um baixo desempenho, embora as aulas online, digamos que estivessem sendo magníficas, né? Então, é óbvio, eu vou construir um plano para isso e vou promover esses encontros com esses pais, inserindo tarefas coerentes ao ambiente, ao objetivo do meu grupo, ao momento que estamos vivendo, tá? Lá pelas tantas, um desses grupos vai trazer um texto que reflete sobre os impactos da pandemia nas famílias. E aí, essas pessoas vão supostamente ter lido esse texto antes, ou vão ler ali na hora, tendo um primeiro impacto com o conteúdo, e vai se ter reflexões e tal. Eu estou só dando exemplos de como dá para se montar um grupo operativo, né, de ensino-aprendizagem, ou institucional, né, nesse caso, para discutir aí o que está acontecendo nos lares que as aulas não estão sendo bem aproveitadas. Bom? Terceira grande classificação aí de grupos, né? Grupos comunitários. E vocês vão me dar um tempinho que eu preciso ir ao banheiro. Peraí.
e já volto. Vocês sabem que o meu banheiro fica ali, não vai dar nem 5 minutos, e eu consigo lavar a mão, tá? Já venho. Eu e a mania de trazer a toalha junto. Bom, vamos lá. Grupos comunitários. Gosto muito. Já fiz muito, tá? Já trabalhei muito com grupo operativo, tá, gente? Mais até do que com grupo terapêutico. O grupo comunitário, né? Ele tem muita função de trabalhar pessoas que dividem, de uma certa forma, o mesmo território em que vivem, ou serviços de um mesmo território. Vocês tiveram políticas públicas comigo? Sim, né, Natália? Você não, né, Giovana? Tiveram online? Eu não tive essa matéria ainda. Tá. Essa matéria é tão importante de ela ser presencial. Eu tive, Karina. Teve? Quem que falou isso? É Camila. Tá. Teve comigo, Camila? Sim, foi com Tá. você mesmo. Tá. Essa é uma matéria muito importante, porque, no meu entendimento, ela é uma matéria que prepara vocês, inclusive, para os estágios, tá? E lá nessa matéria, a gente vai conversar sobre a política de assistência social, e já devem ter ouvido falar em CRAS, CREAS, né? Unidade de acolhimento de criança, unidade de acolhimento de idoso, né? Que são unidades dentro da política de assistência social. Nessas unidades, a gente costuma trabalhar uma coisa que a gente chama a matriz sociofamiliar na política de assistência. Porque a assistência pensa assim, de que forma eu vou ter incidência positiva nas famílias mais vulneráveis do ponto de vista social. E aí, quando se construiu a Política Nacional de Assistência Social, pensou-se o seguinte, vamos botar foco na família. Então, quando a gente trabalha um indivíduo, por exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Tá, uma família lá que mora em, deixa eu ver uma região que tem CRAS, Mário Dedini, tá? Uma família que mora lá na região do Mário Dedini. Digamos que seja uma família com uma renda, do ponto de vista do poder aquisitivo, uma renda baixa, tá? Uma família que se mantém ali com 6 membros, com um salário mínimo, tá? 6 membros, 4 crianças, 2 adultos, um salário mínimo. E, de repente, a pessoa que é o arrimo da família perde o emprego na pandemia. E essa família, que já tinha algumas vulnerabilidades de moradia e tudo mais, passa a ficar vulnerável em outros aspectos. Inclusive, começa a passar fome. Aliás, o que está acontecendo com muitas famílias no nosso país, tá? Tristeza da fome. Eu não sei o que vocês pensam disso, mas para mim, não sei se existe algo mais desesperador para um núcleo familiar do que a fome, né? A miséria. Você olhar para o seu filho
você sentir fome e olhar para o seu filho e ver que ele está com fome e você não tem de onde tirar. Né? Isso é muito desorganizador. Vocês concordam comigo que esse é um elemento bem concreto? Falta comida. Mas vocês concordam comigo que isso impacta em tantas outras coisas, inclusive isso desorganiza o psiquismo? Pode falar. Karina, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, Gi. Quando é um grupo comunitário, por exemplo, aqui no CRAS, no Vila Sônia, perto de onde eu moro, quando é um grupo, aqui, por exemplo, tem de pessoas depressivas, com ansiedade, ele se encaixa no grupo comunitário e no terapêutico, os dois juntos? Não. Essa classificação não é possível. Eu teria de saber, Gi, assim, via de regra, os grupos da política de assistência não têm o objetivo terapêutico. Eu trabalhei quase 7 anos supervisionando 43 cidades na política de assistência social, inclusive a implantação do Sistema Único de Assistência Social, eu trabalhei direto. E uma das coisas que a gente batia muito é que CREAS, Unidade da Assistência, não é lugar para se fazer terapia, seja ela individual ou grupal. Então, provavelmente, ele é um grupo operativo, tá? Focado na tarefa de lidar com os sintomas depressivos, entender esses sintomas, fortalecer a adesão ao tratamento em saúde mental, né? Dialogar sobre como se dão as relações no lar na perspectiva desse membro do grupo que tem o quadro de depressão, tá? Se ele for um grupo que emana do CRAS, no Centro de Referência de Assistência Social, conforme fala as normativas da Política Nacional de Assistência, ele jamais poderá ser um grupo terapêutico, tá? O que pode acontecer é grupos de mútua ajuda se utilizarem do espaço do CRAS porque não tem um outro lugar para acontecer. Por exemplo, lá no CRAS do Mário Dedini, toda terça-noite tem encontro do AA. Ele não é uma atividade do CRAS, mas o CRAS oferece o espaço para que o grupo aconteça lá. Então, eu teria de saber, Gi, se esse grupo ele é um grupo que faz parte dos projetos do CRAS, ou se ele é um grupo que acontece porque um grupo participa e aí cede só o lugar, ou ele pode ser um grupo... É que uma vez eu passei com a psicóloga ali do Vila Sônia, né? Falei errado. É que tem um do lado do outro, é o CRAB e o CRAS. Eles são juntos ali. Então, uma vez eu passei com ela e ela me ofereceu a participar de um grupo. No CRAS ou na saúde mental? E agora? Faz tanto tempo. Daí eu fiquei pensando, eu falei, será que era um grupo terapêutico, era um grupo comunitário? Porque era ali mesmo, era no Vila Sônia, ela falou. Tem várias unidades da assistência no Sônia, né? A gente tem um ambulatório de saúde mental, a gente tem um CRAS também, a gente tem outras unidades também ali. Se fosse, legal, a gente está juntando conhecimento de 2 disciplinas. Eu vou chamar de CAPS, tá? CAPS e CRAS. CAPS e CRAS. CAPS é saúde mental, política de saúde, tá? CAPS é saúde. É uma unidade da política de saúde mental. Logo, qual o grupo que pode acontecer no CAPS? Terapêutico? Também. Sim. Vamos começar entendendo assim. Sim. Se é saúde mental, é terapêutico via de regra, tá? Vamos começar pela regra. Então, no CAPS, aconteceria um grupo terapêutico. E no CRAS? Comunitário? Comunitário. Porque o CRAS, se ele seguir a política de assistência, ele jamais vai
exercer uma função de grupo terapêutico, porque grupo terapêutico é saúde mental, é voltado para o insight. Saúde mental é política de saúde. E grupo comunitário é CRAS, tá? Então, para a gente fixar conteúdo, CAPS, saúde mental. Se é saúde mental, eu vou trabalhar com grupos terapêuticos. CRAS, política de assistência social. Empoderamento em face do território, que as pessoas se fortaleçam na rede comunitária e se ajudem, e lutem pelas questões que são importantes, né? Estamos precisando, sim, de mais uma escola aqui no bairro. Então, nos grupos comunitários, isso pode ser trabalhado, a articulação da população em busca dos seus direitos. Ah, maravilha? E ele é um grupo operativo. Tá certo? Ficou claro? Sim, agora ficou. Tá. Então, olha lá. Quando eu faço, programa Bolsa Família. Tá? Programa Bolsa Família, do governo federal. Repasse de um tanto de renda, conforme alguns critérios, mas com algumas condições. O Bolsa Família, que já foi meu aluno, sabe que o projeto inicial dele era: a gente vai transferir renda, dependendo do tamanho da família, existem critérios. Mas as famílias, para continuarem recebendo a renda, elas vão ter que cumprir algumas condições. Dentre elas, comprovar a frequência de no mínimo 75% das crianças na escola, ou dos adolescentes. Se tiver gestante na família, tem que comprovar que está fazendo o pré-natal, por exemplo, né? E participar dos grupos psicossociais nos CRAS. E participar dos grupos psicossociais nos CRAS. Esses grupos psicossociais nos CRAS, que são uma das condições para que a pessoa que recebe o Bolsa não tenha o benefício suspenso ou cortado, são grupos comunitários. Tá? Então, de novo, o Bolsa Família é um programa de redistribuição de renda. Mas não é só chegar, toma aqui seu dinheiro e vá ser feliz. Não. O que eles amarraram ao repasse de dinheiro? Que as famílias mais vulneráveis acessassem políticas públicas. E que maneira a gente podia comprovar que essas pessoas estariam fomentando seus filhos a continuarem na escola, acompanhando suas gestações se engravidassem, estabelecendo condições. Se não fizer isso, a gente suspende. Se continuar não fazendo, a gente corta. E esses grupos psicossociais para o Bolsa Família são grupos comunitários. E a orientação deles é que aconteçam prioritariamente nos CRAS, tá? Vocês percebem que é para trabalhar com as pessoas daquele território que cobre o CRAS? Como é que elas estão vivendo? Como é que elas estão criando seus filhos? Como é que elas estão se relacionando aí com a falta de trabalho e renda, né? Inclusive, as tarefas podem ser centradas em, por exemplo, uma das tarefas de um grupo operativo comunitário num CRAS poderia ser: vou trabalhar o meu currículo. Viu-se que nesse grupo muitas pessoas não estão fora do mercado de trabalho. Por vários motivos. Dentre eles, baixa qualificação profissional, baixa escolaridade. Então, a gente poderia ter tarefas que em cada encontro seriam trazidas para, a partir dessas tarefas, eu fomentar o acesso ao trabalho, o retorno à escola, porque a gente sabe, dentro do conceito de pobreza multidimensional, que pobreza não é só não ter dinheiro, não. Pobreza também é não acessar a política pública, né? Pobreza é abandonar a escola, baixa escolaridade é um dos elementos da pobreza, né? Não acessar emprego formal, trabalhar de forma precarizada, porque a pessoa aí não vai ter previdência, ninguém mais vai ter mesmo, não esqueçam, tá? Então, esses grupos, por exemplo, que trabalham todas essas questões para fazer com que as famílias não entrem em condições agravadas de vulnerabilidade, são grupos comunitários, tá certo? Fica claro o que é a natureza de um grupo comunitário? Tá? Karina, pode falar. Oi, eu só queria contar uma vivência minha, que você falou do grupo comunitário. Quando eu tinha, acho que uns 14 anos, eu recebi a Bolsa Família e eu morava no Gilda. Uhum.
E eu participei de uma reunião, né, de um grupo, que era do Bolsa Família, né? Eu não me recordo muito bem, mas você foi falando, eu fui associando, acredito que seja, que era não foi no CRAS, foi no Centro Comunitário do bairro, que eram da população lá do bairro. Eram adolescentes, e eu lembro que foi dado uma atividade para falar sobre adolescência. Eu lembro de uma que era sobre sexualidade. Eu lembro que foi feito uns papéis anotados, qual que era a sua dúvida referente tal parte do corpo, como beijar, umas coisas bem coisa de adolescente mesmo. E eu lembro que foi muito legal, porque era algo vivenciado assim por todo adolescente que estava ali, mas muitos não tinham coragem de falar sobre, e era um assunto ali falado no papelzinho, pegava o papel e falava, a pessoa falava, eu não lembro se era psicóloga, eu não lembro o que era, mas ela falava sobre o que estava escrito no papel, e foi um ensinamento ali muito bom. Né? E acredito que seja isso que você está falando agora. Isso aí, Camila, isso aí mesmo. Veja, pelo que eu entendi, foram alguns encontros. Esses encontros tinham atividades, e a partir dessas atividades promoviam a reflexão das pessoas que estavam ali sobre o seu momento de vida, o ciclo de vida. Veja, essas pessoas foram agrupadas pelo critério de idade, né, ciclo vital, adolescentes, né? Provavelmente o objetivo dele era trabalhar com esses adolescentes, o que é adolescência, que momento eles vivem, qual a perspectiva de futuro, trabalho, qualificação, escola, sexualidade, relação com os pais, uso de substâncias. Eu imagino que esses temas tenham sido levados com estímulos diferentes para promover a reflexão com aqueles jovens que estavam ali, tá? Sim, esse é um exemplo muito claro de grupo comunitário, tá? Então, olha, quando a gente pensa nos critérios de agrupamento, quem serão? Adolescentes. De onde? Do território, do CRAS, do que você falou? Do Gilda. Na verdade, era do Mário Dedini, que na época, acredito que ainda não tenha o CRAS lá, mas acho que atende toda a população. Sim. Né? Mas foi o grupo foi no centro comunitário do bairro do Gilda. Sim, legal. Porque fica dentro do território do CRAS, né? Então, o que a gente quer dizer? O território daqueles adolescentes era o mesmo. Provavelmente sabia-se, né, de índices importantes de vulnerabilidade social entre os jovens. A gente sabe que ali no entorno, né, como espaços vulneráveis, a gente tem onde o Estado falha em dar o seu suporte como deveria, o poder paralelo se fortalece. E é uma disputa dessa juventude, né? E esse tipo de trabalho comunitário, ele visa prevenir que esses jovens se envolvam em situações que vão gerar mais vulnerabilidade, às vezes até o cometimento de um ato infracional, que vai levar ele para a Fundação Casa, às vezes até condutas de risco em relação à vida sexual, gestação precoce, a doenças, infecções sexualmente transmissíveis. Então, esse grupo que a Camila traz, provavelmente ele tinha o objetivo de orientar os jovens sobre os fenômenos, né? Orientar, dialogar, trazer aquisições para esses jovens através da reflexão deles, inserindo tarefas que iam promover reflexão, tá? Um exemplo típico de um grupo operativo. Então, ele busca a integração e o incentivo de potencialidades dos membros de um determinado território em relação à sua vivência social. Quem sou eu na sociedade? Que lugar eu estou? Que acessos eu tenho? Que acessos estão disponíveis? Quais eu preciso conhecer? Bom, muitos adolescentes em territórios muito vulneráveis não sabem nem da possibilidade de eles prestarem um vestibulinho para entrar numa escola técnica, por exemplo. E quem não sabe que existe, não tem como almejar aquilo para a própria vida. Então, são grupos como esse, projetos e programas que inserem grupos comunitários, né, que são de natureza operativa, que podem transformar os alicerces da sociedade, né? Alguns
vão conseguir, outros não vão, até porque o fato do grupo acontecer não vai fazer que milagrosamente as políticas públicas consigam trazer uma escola mais acessível e mais interessante para o aluno, promover o acesso a programas de jovem aprendiz, por exemplo, para quem quiser, né? Ah, eu já quero ir trabalhando e ganhando meu dinheirinho, porque, pô, eu quero comprar minhas coisas. Poxa, que interessante que seria que todo jovem que quisesse participar de um programa de jovem aprendiz, não sei se todos conhecem como se dá esses programas, mas eles são programas previstos no Estatuto da Criança e Adolescente, inclusive, no Estatuto da Juventude também. Jovens de 14 até 24 anos podem participar, né, ser aí contratados por empresas, por comércios, desde que, né, organizados, não é? Podem contratar esses jovens para que trabalhem uma carga horária reduzida, aprendendo enquanto trabalham, tá? E aí ter aquisição aí de uma relação com o trabalho, às vezes aprender uma profissão, e depois poderem até ser efetivados aí fora desse programa. Nossa cidade, a gente tem uma demanda gigantesca por esse programa e uma oferta de vagas muito menor do que deveríamos ter. Esse tipo de programa, ele oferece para a juventude vulnerável outras possibilidades de pensar seu futuro. Isso é promover política pública e direitos para a população mais vulnerável. Isso é algo da natureza do fortalecimento comunitário, tá bom? Fica claro? Vocês conseguiram construir aí a imagem de um grupo operativo? Sim. Dúvidas? Dúvidas? Tá, deixa eu fazer uma coisa com vocês agora, que eu quero dividir a minha tela, porque eu vou parar a aula teórica aqui, eu não vou ingressar em terapêuticos agora, porque eu quero dar o tempo para vocês fazerem o trabalho, tá? E eu quero explicar rapidamente o trabalho. Então, esperem só um pouquinho que eu vou dividir minha tela com vocês. Deixa eu abrir aqui a apresentação. Agora eu vou dividir a minha tela com vocês. Aqui, ó. Ih, cadê? Estão vendo a apresentação? Sim. Tá. Aí, ó. Consegue enxergar ainda? Porque agora eu maximizei. Aqui sim. Tá. Olha lá, em que consiste a atividade de sala de aula de hoje, tá? Eu vou apresentar para vocês aqui, ó, 4 questões. Eu vou deixar na tela para vocês poderem, inclusive, fotografar depois, mas primeiro prestem atenção na orientação. Vocês terem 1 hora agora da aula e até, evidentemente, à meia-noite de hoje, para responderem as 4 perguntas que estão ali, individualmente. Vão encaminhar as respostas para o e-mail Monitoria Carina Sabedor, o e-mail da monitora, que vocês conhecem. Só será aceito trabalho de quem está em sala hoje, ou seja, não serão aceitos trabalhos posteriormente, exceto se algum aluno estiver com um atestado vigente para a aula de hoje. Aí vai precisar me mandar a cópia no e-mail e eu vou combinar com esse aluno a possibilidade de enviar o trabalho, tá? Então é importante que fique claro essa primeira parte da nossa combinação. Fotografem aqui, pessoal. Sugestão da professora, fotografem e joguem no grupo de vocês aí. Em face daquele texto, desse texto que eu mandei para vocês, tá? Que eu mostrei essa capa desse livrinho pequeno, o que é neurose, né? O texto vai da página 9 até a página 15, mas umas pagininhas minúsculas, tá? Tranquilão de ler, leitura fácil e rápida. E vocês vão ter que responder essas 4 perguntas para a professora. Não precisam colocar a questão. Vocês vão simplesmente botar questão 1, resposta, questão 2, resposta. Não precisa colocar. Karina. Oi. Para mim não aparecem as questões. Ah, então tá. Eu só consigo ver o texto das orientações. Agora apareceu.
Tá, porque para alguns, quando eu maximizo, não aparece. Ó, fotografem aí, tá? Joguem no grupo de vocês, publicizem quais são as questões, tá? Quais são os 3 critérios de normalidade apresentados pela autora do livro? Descreva as características de um indivíduo normal, segundo a autora do livro. Explique o motivo pelo qual é extremamente difícil, segundo a autora, definir o que é normal e o que é patológico. E a 4ª questão tem uma frase da autora e vocês vão ter que explicar a ideia que está contida na frase. Se o homem tiver apenas os pés na terra, isto é, se mergulhar de corpo e alma apenas na realidade, corre o risco de perder o contato com o simbólico e o imaginário. Explique a ideia contida na frase da autora. Já vou dizendo para vocês, para responder essa aqui tem que ler o texto todo, tá? Porque essa é uma história que vai sendo construída desde o início da leitura do texto, tá? Conseguiram fotografar? Sim. Tá. Isso, joguem no grupo, dividam com os coleguinhas. Vou botar na tela a lâmina que tem a explicação também, se quiserem, fotografem, tá? De alguma forma, eu vou atribuir nota a esse trabalho. Ele vai ser bom para vocês, confiem em mim. Pode ser melhor do que nota até, tá? Então façam. Sugiro que façam, tá? Eu não vou ficar entupindo vocês de trabalho a cada aula, não se preocupem, mas eu vou trazer algumas atividades, sim. E aí, no final do semestre, vocês vão entender por quê, tá? Perguntas sobre o trabalho, até porque eu não quero consumir o tempo de vocês, porque vocês vão ter 1 hora aí dentro do horário para fazer isso, mas vão poder me mandar até a meia-noite, tá? Perguntas? Eu tenho. Pode falar. Ela é para ser feita no Word e encaminhar? Tem alguma plataforma que você queira? Faça no caderno, tira foto? Não, façam no Word. Façam no Word. Tá bom. Tá? Façam no Word. Se quiserem transformar em PDF, tudo bem, né? Mas façam no Word e encaminhem para o e-mail da monitoria, que ela está a posto, ela vai separar tudo, vai planilhar tudo e vai... e depois para eu corrigir, né? É sempre assim. A Juliana recebe no e-mail, lança numa pasta no nosso Drive, meu e dela, faz uma planilha para eu bater o olho de quem entregou e eu vou lá e corrijo todos, tá? Bom? Tá bom, professora. Imagina. Tudo bem aí? Tudo certo? Posso deixar vocês fazerem o trabalho agora? Karina, só uma dúvida. Precisa da BNT? Não precisa não. Faz lá e eu quero o conteúdo, tá? Belezinha. Conteúdo. Tá bom? Professora, mais dúvida. Fale. Pode falar quem estava falando. Obrigada. Meu computador acabou de quebrar hoje. Eu posso fazer na mão, mandar uma foto no e-mail, amanhã eu digito no trabalho? Pode fazer à mão, desde que eu consiga ler e não precisa digitar ele amanhã no trabalho, tá? Faz à mão, tira foto e manda no e-mail. Eu tô esse mês meio sem grana para mandar consertar. Acabei de ver que quebrou. Fica tranquila, tá? Faz à mão. Se alguém mais tiver algum problema nesse sentido, pode fazer da mesma maneira que eu permiti que a Andressa fizesse, tá? O importante é que eu quero que chegue esse conteúdo para mim, tá bom? O importante aí é o conteúdo do entendimento do texto. Pode ser? Então, ó, semana que vem a gente vai continuar de grupos terapêuticos, né? Eu acho que é isso. Não tem, então, se tiver alguma atividade, eu vou orientar vocês durante a semana. Vou me comprometer e, se for algum texto maior, eu mandar antes. Mas a ideia não é soterrá-los com atividade, mas é que vocês possam fixar alguns conteúdos através dessas atividades que eu vou promover. E, de quebra, poder dar uma força na nota de alguma forma que eu ainda não sei como será. Eu estou repetindo isso 1 milhão de vezes. Vocês estão entendendo? Né? Então, eu não sei ainda como vai ser. Mas eu vou valorizar a atividade de vocês, com certeza. Tá bom? Posso deixá-los, então? Pode falar, Gabi. Como que é para colocar no assunto, no e-mail, para ficar mais fácil para a identificação do trabalho? Podem botar assim, ó, turma de quinta-noite.
que a monitora já está esperando. Ajuda muito se vocês identificarem a turma, porque facilita para ela salvar na pasta do Drive, que é da turma de vocês. Tá bom? Senão, às vezes, vai parar em outra turma e depois pode até não considerar o envio. Então, botem turma de quinta. Já tá bom, já é o suficiente. Tá? Beleza? Podemos encerrar, então? Bom trabalho, façam com atenção e encaminhem aí, vocês têm até meia-noite para mandar, tá certo? Obrigada pela compreensão, foi muito bacana da nossa conversa inicial. Fico feliz porque isso também é exercício da disciplina. A gente conseguir dialogar sobre os nossos BOs, como se diz, né? Se fosse um grupo terapêutico, por exemplo, a gente lidou com conteúdos que não podiam ficar sem ser lidados. Inclusive com um coordenador assumindo a sua parcela naquele incidente, porque o amor às verdades é uma das características que se espera de um coordenador de grupo. Tá certo? Beijo, fiquem bem, boa tarefa, tá? Até semana que vem. Deu de novo. Fala, Será gente. que você teria como tirar uma dúvida da prova que eu tive? Eu te mandei e-mail, só que aí a Gabi comentou que não é você quem responde. Eu te encaminhei por e-mail. Quando tu mandou o e-mail, Gabi? Só para eu ir buscar lá, eu te respondo. É Giovana, dia 19/4. 19 de abril. Eu vou procurar o seu e-mail, Giovana. Tá como dúvidas prova B1. Tá, e eu te respondo, então. Tá bom? Porque agora eu vou acessar o e-mail e vou produzir orientação também do trabalho da revista Cult. Tá certo? Tá bom, obrigada. Nada. Boa noite, tá? Cuidem-se. Beijoca. Boa noite. Beijo. Tchau.